Olá pessoal, sou Ricardo Oliveira, CEO e fundador da empresa RCO Projects, Arquitetura e Engenharia, e temos presença aqui na Europa e América Latina. Hoje eu estou aqui diretamente de Londres, na Inglaterra, para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre o BIM. O mais importante inicialmente, que eu gostaria de frisar a todos, é que o BIM se trata de uma metodologia. Guardem este conceito. Ele é uma metodologia aplicada a projetos de arquitetura e engenharia na construção civil. O BIM vem da sigla em inglês Building Information Modeling, e que se formos traduzir para o português, para entendermos melhor, seria uma modelagem da informação na construção. No decorrer das nossas explicações e tutoriais, vocês vão entender melhor o porquê dessa nomenclatura. Bem, vamos ver então o que é o BIM na sua essência e falar um pouco sobre a sua definição pela norma ISO. A ISO 19650 define o BIM como sendo o uso de uma representação digital compartilhada, de um ativo construído para facilitar os processos, desde as fases de concepção e design de projeto, até a construção e operação das estruturas, para assim formarmos uma base confiável para a tomada de decisões. Então já sabemos que o BIM é uma metodologia. A ideia desta metodologia não é criarmos mais processos do que são os necessários. Pelo contrário, é facilitar o envolvimento de todas as equipes de projetos, sejam equipes de design, de arquitetura e engenharia, ou equipes de operação e fabricação de componentes. Além disso, por ser colaborativo e com uma base de dados centralizada e integrada, o BIM nos ajuda a termos mais eficiência, a termos mais transparência para podermos planejar, projetar, para podermos criar e até mantermos os ativos construídos, que podem ser tanto edifícios quanto projetos de infraestrutura. Uma parte muito importante do que acabamos de falar é sobre o termo representação compartilhada. Ou seja, significa que devemos ter uma base de dados central, integrada e comum para que todos os envolvidos, que chamamos geralmente de stakeholders, possam criar, compartilhar, utilizar os mesmos arquivos entre si, fazendo assim com que não tenhamos discrepâncias e diferenças entre projetos de diversas disciplinas, e isso vai nos ajudar muito no quesito compatibilização. Este é um dos fatores mais importantes do BIM. Guardem isso, pois estaremos falando bastante sobre o fato da utilização de uma base de dados comum, que no inglês chamamos CDE, Common Data Environment. Esta referência é também base do BIM no nível de maturidade estágio 2, que é o modelo baseado em colaboração. Estaremos explicando também nos próximos tutoriais e em maiores detalhes sobre os níveis de maturidade. Fiquem conosco. No decorrer dos próximos vídeos, traremos mais informações sobre o BIM, tanto na teoria quanto na prática. A ideia do canal será trazer a vocês a minha experiência real em projetos, antes e depois da introdução do BIM. Além disso, o porquê que a metodologia nos trouxe tantos benefícios. Farei ainda um paralelo a respeito do gerenciamento de projetos e como que ele foi impactado positivamente com a introdução do BIM, que nos trouxe não somente uma forma mais organizada de trabalho, mas principalmente nos trouxe novas plataformas de software, novas tecnologias que nos auxiliam demais no quesito gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos será um tema também essencial aqui do canal, pois é outra matéria em que nossa empresa é especializada. Mas não estaremos nesse momento falando nada com relação a nenhum tipo de certificação. Nós podemos conversar sobre isso mais para frente. Nesse momento, estarei falando sobre o BIM e o gerenciamento de projetos no dia a dia da indústria da construção civil e como essa integração se fez tão importante. Eu vou estar trazendo a minha experiência real de casos que presenciei que foram tanto bem ou mal sucedidos, para que vocês entendam a importância desta matéria chamada gerenciamento de projetos. Bem, vamos tentar esclarecer outro assunto a vocês, para aqueles que ainda estiverem confusos com relação ao que é o Revit, por exemplo. Recebemos muitos questionamentos no dia a dia e ouvimos comentários, inclusive em reuniões de preliminares de projetos, de profissionais, engenheiros e arquitetos, falando que eles têm o BIM. Como assim eu tenho o BIM? Ainda há muita dúvida sobre o que é o BIM e o que é o Revit, por exemplo. Assim como o ArchiCAD ou qualquer outro software que é utilizado no BIM. Assim sendo, seria o Revit igual a BIM? Não, pessoal. O Revit ele é um software e, como tal, significa que é uma ferramenta, entre outras, logicamente, que podem ser utilizadas e aplicadas na metodologia BIM. Mas o software ou qualquer outra ferramenta
não significa que ele é a metodologia. Ele é uma ferramenta para a metodologia BIM. Espero que eu tenha ajudado com alguns conceitos iniciais, para que assim nos próximos tutoriais possamos começar a explicar a metodologia e os processos de gerenciamento de projetos, assim como softwares, hardwares aplicados e tudo em maiores detalhes. Fiquem conosco, nos deixem o seu like, se inscrevam no canal, para que possamos levar estes conhecimentos adiante e ajudá-los a se manterem atualizados com as informações, novidades e tendências do mercado. Muito obrigado e até a próxima!